E aí, Brás, a gente estava falando das informações do Flamengo, né? Sobre o Alan, sobre Marcos Antônio também. E agora o Flamengo vai pensando como lidar também com os atletas com quem ele não conta tanto, né? Com atletas que são negociáveis, vamos dizer assim. Everton Cebolinha, que embora seja um jogador importante para o Felipe Luiz, mas é um jogador que pode ser colocado aí no mercado, como aconteceu na negociação com o Caio Jorge. Cruzeiro acabou não dando certo, mas estava ali. Enfim, tem outras possibilidades também do Flamengo. Pois é, o Flamengo ainda tem jogadores negociáveis, como você falou. Uma boa parte o Flamengo conseguiu com certa facilidade já embarcar nessa barca aí do rubro-negra de 2026, né? Outros, porém, por conta muito do alto salário, oferecem um obstáculo um pouco maior, né? Jogadores que não estão nos planos do Felipe Luiz. Caso, por exemplo, do Michael. O Michael é um jogador que não está nos planos do Felipe Luiz, jogou pouco em 2025, é um jogador que tem mercado, mas o alto salário dele tem sido um empecilho, né? Alguns clubes do Brasil e de fora, principalmente Oriente Médio, já fizeram sondagens pelo Michael, mas por enquanto a situação dele está estagnada. Michael vê com bons olhos uma saída, o Flamengo também entende que chegando a uma situação interessante para o clube, não vai fazer muitos esforços assim para segurar o jogador, mas existe esse impasse da questão do alto salário do Michael. O Cebolinha já é uma situação diferente. É um jogador que Felipe Luiz conta, que ganhou espaço na reta final de 2025, voltou a ter boas atuações, mas aí também passa muito pela questão pessoal do atleta. Ele declarou mais de uma vez que pretendia ter mais minutagens em 2026, dando assim, um indício de que, de repente, seria melhor mudar de ares. Mas, assim, o Flamengo sabe que é um jogador que tem muito mercado, não à toa. Vários clubes fizeram sondagem pelo Cebolinha, mas aí o Flamengo também leva em consideração a vontade do jogador. O que aconteceu, por exemplo, foi ele ser incluído na proposta pelo Caio Jorge, né? E, inclusive, a apuração que a gente tem é que o Cebolinha achou interessante caso ele fosse para o Cruzeiro, porque ele ia voltar a trabalhar com o Tite, que é um treinador que gosta muito dele, onde ele foi bem, né, com o Tite, e poderia, a chance dele ser titular e ter mais protagonismo era grande no Cruzeiro, mas a coisa não andou na negociação pelo Caio Jorge, aí a princípio ele permanece. Agora, outros jogadores que já estavam fora dos planos, o Flamengo está conseguindo fazer com que a vida deles tenha prosseguimento rápido. O caso do Juninho. Juninho, o Flamengo acabou ficando no 0-0, vendeu pelos mesmos 5 milhões de euros que tinha gasto, né, pela compra do jogador, vendeu para o Pumas do México. E aí o Matheus Cunha, aí fica até uma grande infelicidade, né? Matheus Cunha, goleiro, foi anunciado há 6 dias pelo Cruzeiro. Muito embora ele já tivesse um pré-contrato assinado com o Cruzeiro desde o meio do ano, ele se apresentou ao Cruzeiro somente agora em janeiro. E, infelizmente, a gente recebeu a notícia de que ele sofreu uma entorse no joelho e vai precisar passar por cirurgia. Fica aí todo o meu apoio aí para o Matheus Cunha, um garoto gente boa aí, tem oportunidade aí no novo clube, mas vida que segue agora é focar na recuperação. Mas aí já teve a saída do Matheus Cunha, o Pablo, que acabou ficando o 2025 inteiro treinando em horário alternativo, ele não quis sair do Flamengo até acabar o seu contrato. O Flamengo viveu uma situação delicada aí com o Pablo. Acabou que ele ficou até o final do contrato e agora ele foi anunciado pelo São Bernardo. O Cleiton, outro zagueiro da base do Flamengo, já foi anunciado pelo Wolfsburg. E o Peterson, outra prata da casa, o Flamengo chegou a um acordo de rescisão. E o Carlinhos foi reemprestado, o Carlinhos jogou pelo Vitória 2025, ele foi reemprestado agora para o Remo, e o mesmo período do contrato de empréstimo é onde acaba o contrato com o Flamengo, então o Carlinhos não joga mais para o Flamengo. Então, assim, o Flamengo está conseguindo se desfazer de quem não quer contar, mas esses chamados medalhões ainda têm sido um problema, incluindo também o Alan, essa questão com São Paulo que a gente já tratou aqui. O Flamengo ainda meio com o pé atrás com São Paulo, mas as conversas continuam. PVC, o Flamengo de fato tem que se desfazer, mesmo que esteja tendo aí algum trabalho, né, alguma dificuldade de se desfazer desses jogadores. É o melhor caminho, de fato?
pensando num ano em que você precisa de um elenco robusto, né, com muitas competições a serem disputadas, com o Campeonato Brasileiro já começando agora em janeiro, ainda que seja um pouco mais tranquilo do que foi esse ano, os campeonatos estaduais com menos datas, por exemplo, esses jogadores devem deixar o Flamengo? O campeonato ainda é muito, eu acho que sim, pelo seguinte. Ainda é muito pesado. Vamos lá, fazer a conta. 11 datas do Campeonato Carioca, 38 do Brasileiro, já são 49. Né? Se você jogar a Libertadores até o final, sendo o Flamengo que começa na fase de grupos, se for o Botafogo é diferente, são 17. Mas para o Flamengo são 13. 49 mais 13 são 62. Mais 8 de Copa do Brasil são 70 jogos. Mais Supercopa, 71. 71. Ano passado foram quantos? Chegaram a 70? 78. 78? 78 porque jogou 3 no Mundial. Se jogar 3 no Mundial, são 74. Você vê que a gente você cortou e cortou 4 datas. E ainda assim cortou quase nada. Se você pensar nada. em 9 datas é um mês no Brasil, mas na Europa é um mês e meio. Então, se o Paris Saint-Germain, que foi o time que mais jogou na temporada retrasada, na temporada passada, jogou 65 mais 9, 74, que a conta que a gente fez aqui rapidamente do Flamengo. Eu não contei Supercopa Recopa Sul-Americana, 76. Então, são 11 jogos a mais do que o Paris Saint-Germain jogou. Cara, são quase 2 meses. De novo. O Flamengo jogou 78, pode jogar 76. Pensando nisso, esses jogadores podem ser úteis ou tem que se desfazer? Eu acho que não, porque eles não foram úteis no ano passado. Tirando o Cleiton... Né, o Cebolinha foi, vai. Não, o Cebolinha sim, mas aí o Cebolinha sim. Mas o Cebolinha, a questão é se você trouxesse o Caio Jorge, o Cebolinha iria. Você ia tocar um por outro. Então você ia trazer um para ser útil, por outro que ia ser útil em outro lugar, porque o Cebolinha quer jogar. Sim. Só que o Cruzeiro não quer liberar o Caio Jorge, ponto. Eu acho que se falando de Peterson, de Cleiton, falando de Carlinhos, então, de Alan, são jogadores que ele o próprio assim, Lohan também, né? O Alan jogou. Vinha, já saiu. Vinha, que já saiu. É isso. Então esse é o caminho. Agora, uma outra notícia que está no All Sport de hoje, assinada por Bruno Braz e Lucas Mussetti, é sobre a busca por um goleiro, né? A busca por um goleiro pelo lado do Flamengo não está tão fácil. E um dos alvos, ou o principal alvo, é o Brazão do Santos. Mussetti, a gente já vinha falando, né? Não seria muito fácil essa negociação, porque o Brazão, apesar de, claro, né, uma proposta do Flamengo sempre é tentadora, mas o Brazão hoje é fundamental no Santos, é super titular, demorou para conquistar esse status na carreira. Tem alguma novidade em relação a isso? Tendência de permanência mesmo do Brazão? A tendência é de permanência, Lu. O Flamengo teria que aumentar muito os valores que ele sinalizou. A minha informação é que o Flamengo não fez uma proposta oficial ao Santos, que sinalizou com 8 milhões de euros, que foi a mesma proposta do meio do ano, depois se falou de 10 milhões de euros, no Santos fala-se de 15, essa diferença nunca foi para o papel e o Brazão treina normalmente e deve ser titular contra o Novo Horizontino. Nos últimos dias esse assunto esquentou, porque o Boto esteve reunido com um dos empresários do Brazão, mas aí a argumentação dos empresários foi que são conversas do futebol, que eles não têm apenas o Brazão como cliente. Então o Santos está mais preocupado com outros jogadores que aí tem propostas, sondagens, como o Souza, o Robinho. No caso do Brazão, o Santos está em paz, até porque não apenas pela diferença de valores, mas pela postura do Brazão, que, como o Braz trouxe, está em dúvida sobre ser reserva do Rossi, ou possivelmente reserva do Rossi, e tem como plano de carreira voltar para o futebol europeu, já que quando ele saiu do Cruzeiro e foi para a Inter de Milão, ele não conseguiu se firmar na Itália. Vai tentar ainda ou volta a estaca zero, em Brás? E lembrando que o Flamengo, ele pensa um goleiro não para ser definitivamente reserva do Rossi, mas para disputar a posição também, né? Para brigar. E além disso, um meia e um centroavante também, né? Estão na mira. Pois é. O título dessa matéria aí destaca bem como é que tem sido, né? É curioso, que ao mesmo tempo o Flamengo tem dinheiro para contratar praticamente quem quiser no Brasil, né? Tirando na questão financeira, né? Mas aí se encontram essas outras peculiaridades do futebol brasileiro. Enfim, e aí não só com o Caio Jorge, na busca por goleiro tá difícil. O Brazão não é o único nome na lista, apesar de ser o que mais agradável.
Tem outros nomes. No caso do Brasão, acho muito difícil que o Flamengo estique a corda nesses valores, em relação a esses valores que o Mussatti falou. Eu diria que tá já praticamente, o Flamengo já praticamente desistiu aí desse negócio. Acho difícil mudar esse panorama, até também pelo posicionamento do próprio Brasão, como o Mussatti falou. E aí tem outros goleiros na lista, mas assim como o Brasão, também oferecem outros obstáculos, né? Cada um na sua particularidade. O Pedro Morisco, como eu falei, do Curitiba, jovem goleiro de 22 anos, destaque da Série B. Curitiba, por exemplo, recusou proposta, a apuração que eu tive ontem, que Curitiba recusou uma proposta de 7,5 milhões de euros pelo Pedro Morisco. Não foi o Flamengo, tá? O Flamengo não fez uma proposta oficial por ele, mas um clube fez uma proposta de 7,5 milhões pelo Pedro Morisco, que o Curitiba recusou. O Curitiba acha que ele vale mais e vai ficar ainda mais valioso disputando a Série A agora em 2026. O outro nome que também está na lista é o André. Mas aí o Flamengo que já tem a concorrência do Botafogo, que é um clube que já está com as conversas mais avançadas, goleiro do Gil Vicente, que era do próprio Botafogo, né? Então, assim, o Flamengo tem opções, mas tem encontrado essas dificuldades e essas duas posições são as prioridades do Flamengo no momento, um goleiro e um centroavante. E aí eu volto a destacar, obviamente, o goleiro que chegar agora chega inicialmente, sim, para ser um reserva do Rossi, mas o Flamengo não entende que o Rossi é um titular incontestável. A ideia do Flamengo é trazer um goleiro que dispute posição com o Rossi, entendeu? A questão do centroavante, obviamente, só tem o Pedro. E aí precisa trazer um outro centroavante também para disputar a posição com o Pedro. E aí vai na filosofia do BAP, né? Que até na apresentação para o Conselho Deliberativo agora recentemente, ele falou isso com todas as letras, que o objetivo do Flamengo é ter 2 titulares por posição, ou seja, 22 titulares. Em alguns setores isso já está bem claro, por exemplo, a zaga. Quando o Flamengo trouxe agora o Vitão, o Flamengo tem Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Vitão. A gente pode considerar assim que são 4 titulares, né? Vamos dizer assim, só pode jogar 2 ali, ou às vezes 3, mas são 4 caras ali, assim, praticamente nivelados, né? A gente vê isso acontecer nas laterais também, Ayrton Lucas e Alexandro, o Emerson Royal e Varela. Então a ideia do Flamengo é isso, ter 2 titulares por posição, até porque bate aí com o que o PVC estava falando de mais uma temporada que o Flamengo vai ter muitos jogos pela frente, né? Pois e agora os jogadores ficam inflacionados, né? Sabendo que o Flamengo tem grana, é um cenário que a gente já vinha contando aqui para vocês.